Vamos falar sobre filtros agora? Então, tal como uma série de dados, os data frames também conseguem ser comparados com algum outro tipo de valor para gerar uma série de um data frame de booleanos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o df1 e falar, ó, por favor, me dê qt desktop aluno e a coluna também em internet. Então, isso aqui a gente já sabe, ele vai me devolver um data frame com esses dois conteúdos. Eu pergunto, olha, isso aqui é maior que zero? E aí você vai ver que ele vai me devolver um data frame com os valores true e false, onde ele comparou um dos valores contidos nesse data frame com o valor zero. Da mesma forma, alguns métodos que a gente viu anteriormente vão funcionar aqui. Então, por exemplo, a gente viu um dos métodos, que era o método isNull, que era para verificar se um determinado data point dentro de uma série era nulo. E aí ele aqui consegue gerar esses booleanos. Tem também o oposto do null, né, o not null, para ver quem não é nulo nesse caso. E a gente também viu, por exemplo, o isIn, para verificar se um determinado valor está numa lista ou num array, ou que seja, de valores que eu passo aqui. E aí ele tem informação em internet, true, false, e o Qt Desktop aluno aqui também. Tá? Só que, entretanto, diferente do que se imagina, um data frame de booleanos não pode ser passado como filtro. Né? Então, a gente viu em séries que eu filtrava a série fazendo série, aí fazia a série, por exemplo, maior que zero. Isso aqui filtraria todos os data points da série que são maior que zero. Agora, em data frames, se eu pegar e falar, olha, vou passar esse cara aqui para dentro desse cara aqui, fazer, sei lá, df1 maior que zero, nesse caso aqui, ele vai me devolver um erro. Por quê? Porque o data frame, assim como a série de dados, a maneira como eu filtro ele é esperando que ele receba uma série. Inclusive, aqui está dando um monte, ele está tentando um monte de operações para tentar executar essa célula. Eu vou até interromper a execução. Cliquei no pause aqui. A maneira tradicional de se fazer um filtro com data frames é da mesma forma que séries, que é passando uma série de booleanos. Então, se eu comparar, e a gente sabe que se eu selecionar a coluna, ele me devolve uma série, estou comparando a série df1, que tem desktop Luna maior que zero. E aí aqui, ao fazer isso, eu vou selecionar todas as linhas de dados, que aparentemente são 82.000, onde essa condição é verdadeira. E aqui se aplica as mesmas lógicas que a gente já viu anteriormente, né? A gente sabe que aqui a comparação, a maneira como ele faz isso é por meio dos índices. Então ele faz um match dos índices das séries com os índices do data frame. A gente sabe que a gente pode selecionar várias e várias colunas para fazer essa comparação. E a gente sabe que tem que ser uma série de booleanos para ele conseguir fazer esse filtro corretamente. Tá? Então, que são válidas as mesmas regras que a gente viu anteriormente, incluindo, por exemplo, se eu quisesse concatenar as comparações aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou olhando internet maior que zero, aqui eu estou olhando in desktop qt desktop maior que zero. Se eu quiser, eu posso fazer um end aqui, que a gente viu em séries, para colocar esses dois caras como parte de um filtro combinado aqui, para gerar o data frame onde essas duas condições são verdadeiras. Ou se eu quisesse trocar, por exemplo, isso aqui por um ou, eu poderia colocar um or aqui e poderia fazer isso. Lembrando que aqui eu tenho que colocar a sintaxe do parênteses para poder combinar essas séries de dados aqui de booleanos, para devolver o meu valor de seleção. Agora, em data frames, uma das partes interessantes desses cálculos e dessas avaliações são as operações a nível eixo, que a gente viu no NumPy, né, aquela opção de axis, né, para poder fazer alguns cálculos e algumas comparações. Então, se vocês lembrarem de séries e também no NumPy, a gente tinha aquele método all, que permite verificar se todos os elementos de uma série eram verdadeiros, que a gente sabe que aqui, se eu fizer, por exemplo, di, vou pegar esse cara aqui, né, para facilitar a minha vida.
def1, QT desktop aluno maior que 0, e colocar aqui um ponto all, ele vai me devolver falso nesse caso, né? Porque nem todas as condições aqui são verdadeiras. Só que, como eu falei, essa parte do eixo é particularmente relevante porque ele me permite justamente aplicar esse cálculo aqui do all numa determinada direção. Então, por exemplo, se eu pegar esse cara aqui do começo, né, que era o DF, e QT Desktop e internet, que a gente tinha visto. Agora eu pegar esse cara aqui e fizer, por exemplo, maior que 0, que a gente sabe que vai ser capaz de retornar uma série de booleanos. Olha, se eu quiser saber, por exemplo, aplicar um all nesse cara aqui, que é um data frame, primeiro o que ele vai fazer é, ele vai pegar para cada coluna de dados e ele vai calcular se todos os elementos são verdadeiros ou não, que aqui no caso nenhum dos dois, todos os elementos são verdadeiros. Então veja que o que ele me devolve é uma série de dados contendo o all aplicado sobre esses caras. Mas o cálculo que ele fez aqui, nesse caso, foi na direção de linhas, né? Porque ele foi comparando daqui para baixo. Agora, se eu pegar e fizer a comparação na direção, e aqui na direção eu falo axis igual a columns, faça esse cálculo na direção de colunas, ele vai me devolver para cada linha, né, se todos o conteúdo daquela linha é verdadeiro. Isso aqui é a mesma coisa que fazer def_qt desktop aluno maior que 0, def internet maior que 0, end, né, ao invés do or que estava colocado aqui antes. Então, se eu posso utilizar essa alternativa do all do axis, desculpa, para fazer esses cálculos, e aqui seria particularmente útil se eu quisesse uma condição onde várias colunas são verdadeiras. E existe uma outra maneira de eu determinar o axis, que é a maneira NumPy de determinar o axis. Porque lembra que no NumPy, o índice da coluna era o axis 0, e o axis de linhas, desculpa, era o axis 0, e o axis de colunas era o axis 1. Então eu posso colocar aqui, e aqui vai dar erro, porque eu deixei uma aspas, eu posso colocar aqui o axis 1 no lugar de columns, se eu quiser ser mais econômico com a quantidade de código que eu coloco, para gerar a mesma série de booleanos aqui no final das contas, em que ele está fazendo os cálculos por colunas. E dessa forma, como o resultado desse cálculo é uma série de booleanos, eu posso colocar esse cara aqui para filtrar o meu data frame da mesma forma que a gente viu anteriormente. Ok? E quase todos os outros métodos que a gente viu, acho que na verdade praticamente todos, vão poder ser aplicados dessa forma. Então, a gente, por exemplo, aqui embaixo eu vou falar sobre funções de métodos, a gente vai falar de min, sum e standard deviation. Todos esses caras aí a gente também vai conseguir fazer os cálculos a nível linha ou a nível coluna, porque a gente está numa estrutura bidimensional. Tá? Por fim, uma das sintaxes interessantes para tratar de filtros é a sintaxe do lock. Por exemplo, se eu pegar esse cara aqui, jogar aqui, e ao invés de colocar, porque no final eu fiz uma sintaxe de chave, se eu colocar um lock aqui, ele também vai funcionar para filtrar o conteúdo do meu data frame. Agora, você deve estar se perguntando, por que que isso seria interessante? Porque, por eu estar no lock, e esse ser um filtro de linhas, eu posso aplicar em conjunto, aqui no mesmo bloco de lock, a seleção de colunas. Então, eu posso fazer, me dá, por favor, essa seleção de onde os dois são maior que 0, e aí eu vou puxar as informações das colunas ID escola, QT desktop aluno, e internet, aqui. E ele vai fazer essa seleção aqui. Então, ele selecionou as linhas onde esse condicional é verdadeiro e ele selecionou as colunas aqui depois do vírgula que eu precisava desse data frame. Então, é bem interessante, né, o que a gente pode fazer aqui. Além disso, um dos usos mais comuns do lock, quando a gente está falando, olha, eu quero filtrar um data frame dessa forma aqui, é a sintaxe do lambda. O que é a sintaxe do lambda? Então, eu vou pegar esse cara aqui de novo. Eu vou dar um
Enter aqui. Vou dar um Enter aqui, um Enter aqui. Que eu vou colocar isso aqui em múltiplas linhas. E aí, ao invés do meu filtro ser df1, eu vou passar aqui lambda f. E aqui para dentro eu vou trocar o df1 por f. E se você aplicar essa execução, você vai ver que ele resulta no mesmo filtro. O que está acontecendo aqui? No caso, o lock está falando, olha, filtre um data frame, e eu vou passar o data frame para essa função aqui anônima. E essa função vai receber o parâmetro f, que é o data frame, e eu vou filtrar, vou devolver uma série de booleanos com base naquele parâmetro f, que no final resulta em passar o df1 para dentro desse cara aqui. Você deve estar se perguntando, mas por que eu faria isso? Resultou em mais código. Porque uma das práticas comuns que a gente vai ver mais à frente, no momento de processar data frames, é eu combinar diferentes métodos de tratamento de dados. Então, eu vou pegar numa mesma execução de código, eu vou criar uma nova coluna, vou selecionar colunas, vou fazer um agrupamento de dados e depois eu vou fazer alguma seleção de linhas. Então, quando eu fizer esse processamento, eu posso colocar isso num único bloco de códigos, e aí o que eu vou estar passando para dentro do lock é sempre o último ponto em que eu parei na transformação daquele data frame. E isso vai ser útil para tornar os nossos códigos mais compactos, porque senão a gente teria que, a cada linha de operação de um data frame, devolver isso para uma nova variável. Por exemplo, fazer isso aqui, df2 ou df4 é igual a esse aqui. E aí a sintaxe do Lambda vai me permitir que eu concatene múltiplas execuções no mesmo bloco de código. E a gente vai ver isso sendo bastante útil. E eu, particularmente, mesmo quando eu faço um filtro desse simples, que pareceria fazer tanto sentido quanto fazer esse cara aqui, por questão de padrão, eu sempre faço o filtro com Lambda, para que todo o meu código, sempre que eu for fazer algum filtro, eu coloque essa sintaxe do Lambda aqui.